Gênesis capítulo 12. Verso 1, o Senhor fala direto a Abraão. Verso 2, o Senhor diz que vai abençoá-lo. E o verso 3 diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem eu os amaldiçoarei. E serão abençoadas em ti todas as famílias da terra. Fale: e serão abençoadas em mim todas as famílias da terra. O que significa isto? Serão abençoadas as famílias da terra. Eu tenho, talvez como muitos de vocês, meus pais não eram cristãos, minhas famílias não eram cristãs. E um dia, absolutamente do nada, me convidaram para ir a um acampamento. E podia ser qualquer lugar, mas era uma Assembleia de Deus. Que me convidaram no Uruguai. E eu fui ali com a mentalidade de 14 anos. O único propósito meu naquele acampamento era jogar a bola e desfrutar da praia. Esse era o mais espiritual que eu consigo pensar. Você entende isso? Eu não tinha nenhum pensamento cristão, eu não estava nem aí com Deus, simplesmente fui porque havia uma oportunidade de estar num lugar para fazer esporte e algumas outras coisas. Só que naqueles 3 dias naquele acampamento, as pessoas, os pastores dali eram só para homens, nós jovens, e nos ensinaram diversas coisas da vida de José e outras coisas, que entrava aqui e saía aqui. Eu não estava nem aí com Deus. Você entende isso? Era um jovem zero. Mas, vale, Deus tem propósito com as coisas. E ali fiquei durante 3 dias, escutei o que falaram, e fizeram no último dia uma competição. E essa competição era cada grupo separado, iam fazer toda a demonstração daquilo que nós tínhamos ensinado durante esses dias. Ou seja, a arte de acampar, fazer uma tenda só de ramas, praticar primeiros auxílios, várias coisas. E no fim da noite também havia um serviço, ou seja, um culto, onde cada grupo ia dirigir o seu próprio culto e tinham que fazer todas essas coisas. Então disseram, bom, nós queríamos ganhar, ou seja, não é só mulher, o homem também tem um sentido de competitividade. Então cada grupo queria ganhar. A maioria era um crente, obviamente. Eu era um dos poucos que não era crente e que estava naquele acampamento. Então, o último dia que estamos ali, cada um começa a fazer suas coisas. E quando chegou na tarde, eles disseram, nós todos temos que participar, porque se trata de que temos que somar ponto para ganhar o troféu, o prêmio. Então disseram, tá bem, você se anima, cada um fazia algo, disseram, Davi, você se anima a dirigir algum alabança, né? Louvor. Você se anima a dirigir um louvor aqui? Eu, irmão, podia servir para muitas coisas, menos para cantar. Não tinha jeito. Então eu disse, não, qualquer outra coisa, menos cantar, porque não sei cantar, né? E, imagine, ou seja, não sou crente, não entendo nada, estou ali. Agora disseram, então você se anima a trazer a meditação da palavra? Aí eu perguntei, e o que é isso? E eles disseram, você tem que abrir a Bíblia. Veja, somos meninos, lembra? Somos meninos, somos crianças, a maioria é criança, de 6 anos para cima até 18, eu tenho 14. Então disseram, tem que abrir a Bíblia, e ali o que Deus fala com você, leia, e o que Deus fala com você, isso você fala. Eu disse, isso é fácil. Diga santa ignorância. Porque para mim, menino, moleque, estudante, né? A gente lê algo, decora e algo vai entender. Então eu disse, isso é mais fácil que cantar e tudo isso. Tá bom. Então, nós fizemos tudo certinho durante o dia. Chegou a noite, fomos num lugar, houve um serviço, olhando o que estavam fazendo. Chegamos no outro lugar, fizemos o serviço, e assim íamos no meio da mata, de lugar em lugar, fazendo o serviço. O último era o nosso, chegaram, cada um fez a coisa, cantaram, disseram, agora o irmão Davi vai trazer a meditação. Aí eu passei na frente, né? Todo aí contente, eu vou falar, né? Então, abri a Bíblia que me tinham prestado, e ali eu tinha encontrado durante o dia, tinha muito. Irmão, eu vi a Bíblia e disse, algo eu vou falar daqui, porque com tanta folha,
Algo tem que haver, né? E ali encontrei algo que falava sobre as águias e falava, os jovens correm, fraquejam, caem. Então eu lembrei, competitividade, eu fazia atletismo, então aqui estou comigo. Tá bom, aqui eu vou falar disto. Então, você pode entender? Ok? Ou seja, Deus passa por alto a nossa ignorância. Pode falar aleluia? Ok, então, tudo está certinho. Eu abro a Bíblia, não sei o que falei, irmãos. Eu sabia que eram 5 minutos, não sei de que falei, porque na verdade não lembro. Mas algo tenho que ter falado ali. Li a Bíblia e falei. Quando eu termino, aí veio a ideia. Diga glória a Deus. Eu lembrei de algo. Que os pastores, eles oravam pelas pessoas, como vocês oraram e ungiram aqui. Eles oravam. E todos os grupos que nós tínhamos estado, ninguém orou pelas pessoas. E eu disse, aí vamos somar o ponto. Então quando eu terminei, eu falei, passem na frente, que eu vou orar por vocês. Irmãos, você ri porque você não estava ali. Você tinha que ver a cara dos pastores e dos irmãos anciãos lá atrás. Ficaram que nem índio de madeira, como totem. Ficaram lá atrás, bravos, irmãos. E as crianças, criança é criança, né? Todo mundo passou ali no frente. E eu vi que tinha feito algo errado. Você entende na hora. Mas já está feito, né? Fazer o quê? Então, fecha os olhos e vou orar. Agora o problema é, como eu vou orar se eu nunca orei? Fala aleluia. Diga glória a Deus. Outra vez, aleluia. Glória a Deus. O que você escuta numa igreja evangélica? O que você escuta numa reunião? O único que eu lembrei foi, aleluia, glória a Deus, Jesus. Não sabia orar, mas eu tinha esse som, aleluia, glória a Deus, Jesus. Então eu fechei os olhos para orar, lembrando essas palavras, e como Jesus é o único nome, deve ser o mais importante. Então eu falei, Jesus. Irmãos, quando eu falei Jesus, entrou um medo, mas um medo em todo o meu corpo, meu ser. E eu escutei aquele estrondo forte. E comecei a escutar, tum, um monte deles, pá, pá, pá. E segui escutando choros, risos, choravam freneticamente, gritavam, gritos, risos. Então eu abri os olhos para ver o que estava acontecendo. E quando eu vi, todo aquele acampamento estava rolando no chão. Os pastores, os adultos, todo mundo estava na grama, dando voltas no chão. Não estavam jogados, davam volta como brincadeira, chorando, gritando e falando em idioma que eu não conhecia. Eu dobrei os meus joelhos e falei, Deus, porque não sabia o que falar. Mas quando eu falei, Deus, algo entrou na minha cabeça, forte, queimando por dentro. E começou a falar, eu te estou mudando e você falará de mim para todo mundo. E eu quis gritar, eu quis falar algo. E o Espírito começou a falar. E a presença de Deus estava ali, enchendo aquele lugar, debaixo do mato e das estrelas. Ele estava dizendo, tu és meu filho. Aleluia! Não é habilidade humana, não é seu conhecimento, seu entendimento. Chega a hora em que o Espírito diz, tu és meu filho, te declarei o meu propósito, porque antes da fundação do mundo, eu te chamei, aleluia! Abraão estava no meio de um lugar pagão. Não havia ideia nem cultura que adorasse a Deus. E já tinha seus anos avançados. Quando Deus diz, venha.
Deus chamou aquele homem. Deus não consulta as coisas importantes, porque Deus é Deus. Só chamou e disse: venha. Então dá esta promessa para ele: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aos 14 anos comecei a pregar até o dia de hoje. Não tenho parado de pregar. Em todo lugar eu tenho visto o poder de Deus. Como disse neste dia, tenho visto a glória de Deus fazer coisas realmente magníficas. Cada uma delas surpreende, porque Deus não repete, Deus faz coisas diferentes. Mas a sua presença sempre está disponível para fazer coisas extraordinárias e magníficas. Aleluia. Há pouco tempo na igreja, um dia o pastor está falando, e ele está lendo ali Gênesis, e está lendo: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando eu peguei este versículo, quando eu escutei ele estava falando, a mensagem talvez tenha sido boa, mas eu não me lembro da mensagem. Eu só me lembro disto que estava escrito ali. Eu voltei para minha casa esse dia e eu comecei a ler aquilo ali. Uau, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu estou aqui na Bíblia, esse sou eu. Aleluia. Eu estou aqui, aqui está implícito ali. Eu sou parte das famílias da terra. E serão abençoadas, então eu serei abençoado. Eu lembro daquele tempo. A minha casa era uma casa muito linda. Tinha 2,80 metros por 3,50. Aí morávamos eu, a minha mãe e minha irmã. Algo mais ou menos como este tamanho. O chão era de terra. De terra? De terra. O piso era de terra. O teto era de chapa de 5. As paredes, quando chovia, passava água. Tinha só uma porta e uma janela. Não tínhamos banheiro. Havia uma litrina, sem nenhum elemento. E eu olhei todo aquele lugar. Tínhamos uma cama para minha mãe, minha irmã e eu. Essas camas que vocês se deitam e o mais gordinho fica no meio, porque os outros rolam para o meio. De arame, de elástico, não sei como é que chama. Quantos conhecem esse tempo dessas camas? E ali diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aquilo não era benção. Não podia ser. Mas aqui dizia que poderíamos ser abençoados. Poderíamos ser abençoados. Então disse Deus: eu quero isto. Eu quero esta benção. Eu quero que todo mundo receba essa benção. Aleluia! Então Deus começou a falar comigo. E eu comecei a ter sonhos, a ter visões. Eu tinha sonhos e Deus falava comigo em sonhos. Eu começava a ler as escrituras e havia algo que falava no meu ouvido e me dizia: eu falo disto, e começou a ensinar-me as escrituras. Pode falar aleluia? Se chama Espírito Santo. Não disse ele ensinará todas as coisas? Não disse a unção mesmo os ensinará todas as coisas? Fale aleluia. Aleluia. Eles disseram: rabi, mestre. Não. Quando venha o Consolador sobre vós, ele vos ensinará. Não preocupem do que falar. Então, se ele me ensina o que eu vou falar, também me ensina o que eu vou fazer. Diga glória a Deus. Aí começou, e eu compreendo que a bênção de Deus, ela te leva em muitos fatores, mas essa noite que podamos falar, ao menos rápido, em alguns minutos, de 3 bênçãos. Uma delas, irmão, é que Deus quer abençoar o seu corpo, a sua vida familiar íntegra. Amém? E eu entendi que a minha casa tinha que ser mudada. E minha casa começou a mudar. Não só receber um evangelho, mas eu olhava aquilo e disse: uau, eu tenho algo especial dentro de mim. Se chama Espírito Santo. Eu só queria falar sobre ele, contar às pessoas que Deus é real, que o Espírito Santo existe. E comecei a falar às pessoas. Aleluia! E entender que as famílias da terra, elas tinham que conhecer alguém tão extraordinário. Tanta família dividida, meu pai não falava, tinha um ódio, tantas coisas, mas quando veio o Espírito Santo, a cura foi total e instantânea. Assim que aquelas pessoas tinham que saber que Deus tinha algo para eles, e comecei a pregar e a falar de Jesus para as pessoas, aleluia.
E entender que há mesmo naquele bairro tão abençoado que se chamava Entra Quem Quer e Sai Quem Pode, Deus podia mudar aquele bairro. Era um bairro cheio, irmãos, de terreiros, de lugares de bruxaria. Eu tinha 14 anos, não tinha recebido curso de discipulado, nem entendíamos nada nem do profético, nem apostólico, nenhuma coisa dessas. Pero algo sabíamos, eu sabia, Jesus era Deus. Jesus é Deus. Eu comecei a ler a Escritura e vi que aqui falava de poder, falava de milagres, falava de libertação, falava de coisas extraordinárias. E comecei a ler como um manual a Escritura e falar dessas coisas. Deus começou algo diferente naquele bairro. E os bruxos daquela região começaram a colocar os feitiços, os trabalhos naquele lugar onde eu ia pregar. E começaram a amaldiçoar a minha vida. Eu só tinha 14 anos, não tínhamos grupo de intercessão, não tínhamos mega redes de intercessão, mas tínhamos um chamado genuíno. Fale, o seu secreto é escutar o chamado de Deus, porque quem ouve a voz de Deus não pode recusá-la, não pode dizer não. Você sabe que Deus te chamou. A sua confiança não está na sua capacitação, no que você pode fazer. Simplesmente se Ele te chamou e Ele é Deus do universo, Ele não vai te chamar para você morrer. Ele te vai dar as ferramentas necessárias para você cumprir com aquilo que Ele te chamou. Pode falar aleluia? Então eu comecei a pregar e aquelas pessoas começaram a dizer: não, não pode ser isso. E alguns deles vinham e face a face se colocavam, aqueles bruxos com as suas correntes, com essas coisas. E começaram a dizer: nós vamos acabar com você, nós vamos matar em 7 dias, 7 meses, cada um dava uma data diferente. Nós vamos acabar com você. Bom, o assunto é, a maioria deles lamentavelmente morreram bem rápido. E os que não morreram rapidinho, entregaram essa vida para Jesus. Eu comecei a andar, 14, 15, 16, 17 anos, comecei a andar nas ruas. Onde eu sabia que tinha o trabalho dos bruxos, onde eu sabia que tinha aqueles trabalhos, eu chegava onde estavam todos os despachos, a pisar naqueles lugares, e começava a falar: espíritos imundos, espírito de destruição, espírito de separação, espírito de divórcio, espírito disto, do outro, eu amarro todos vocês, vão para o inferno em nome de Jesus, desfaço todo o trabalho que vocês fizeram. Chegava diante dos terreiros dos bruxos e dizia: até aqui não mais, mas em nome de Jesus eu proíbo que vocês operem neste lugar, porque também tinha lido outras coisas da Escritura e diz que você tem autoridade para atar o homem forte. Levante suas mãos e diga aleluia. Há uma autoridade incrível no nome de Jesus. Você não dimensiona o poder que há nesse nome. A Bíblia diz que todas as bênçãos de Abraão nos alcançaram porque nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Eu não preciso ser hebreu, eu não preciso nem pesquisar qual é a minha ascendência. Eu sou filho de Adão, mas não do primeiro, eu sou mais filho do segundo Adão, chamado Jesus Cristo. E começamos a trabalhar na transformação daquele lugar, e comecei a pregar uma cidade na fronteira do Brasil, e pregar, aleluia. Eu saía à noite, depois das reuniões, dos cultos, saíamos a pregar e falar às pessoas da rua: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E cada noite Deus nos dava dúzias de convertidos. O poder do Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Não era entendimento. Fale, o que eu recebo, eu posso dar a outros. Isso é transferência. Sabe que nós chegávamos nas praças, os jovens estavam por dúzias ali, grupos aqui, grupo ali. Cidade pequena não tem muito o que fazer. As pessoas iam para a praça tomar cerveja e participar das drogas. Mas quando chegávamos perto delas, sem falar, sabe o que acontecia? Amoleciam os corpos e caíam. Pá! Alguns talvez fugiam e caíam e começavam a gritar: quem são vocês? O que vocês estão trazendo?
O que está acontecendo? Algo me está mudando. Veja o que eu estava fazendo. Não consigo fazer mais. O que é isto? Jesus te ama. Não é convicção. Recebereis poder. Esse é o poder para abençoar as famílias da terra. Esse é o poder para abençoar as famílias da terra. Esse é o poder que está dentro de você. Quando você ora em línguas, quando você fala em línguas estranhas, quando você adora o Espírito de Deus, você não sabe o que você está dentro, mas é o poder criador que está em você. Fala aleluia, diga glória a Deus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Ah, você e o Espírito Santo contra milhares, você é a maioria, aleluia, aleluia. Mesmo que o inferno queira deter-te, não consegue te deter, aleluia, porque Deus, o Espírito de vida está em você, aleluia. E assim começamos a pregar e anunciar o reino de Deus. E já há pouco tempo, você passava pelas ruas ali, e estava toda a juventude sentada naqueles lugares. Os trailers, o comércio, todas as mesas estavam ali. Todas as pessoas estavam. E quando você olhava os copos que eles bebiam, só era refrigerante, não havia mais álcool. Aí tivemos problema com os vendedores, porque não vendiam mais álcool. Você entende isso? É o poder de Deus transformando vidas e transformando famílias. A presença de Deus não vem só para que você receba e seja bonzinho. Há um poder muito maior que isso. Ele transforma, me perdoe, uma pessoa simples, ordinária, comum, em alguém extraordinário pelo poder e unção do Espírito Santo. Toque no ombro do seu irmão e diga: Deus está falando contigo. O poder do Espírito Santo é maior que você. Fale para ele: o poder do Espírito Santo é maior que você. Com convicção, irmão. Aleluia. Aleluia. Sabe por que todavia tua família não foi abençoada? Sabe por que não há coisas extraordinárias na sua família? Porque ainda você não tinha nascido. Agora que você nasceu, você tem o poder para transformar a história da sua família. Eu não estou olhando para trás. Eu não estou sabendo, não sou nem Graham, nem Hinn. Não tenho ascendência, este é de Billy Graham, este é da corrente de Benny Hinn. Não estou olhando para trás, eu estou olhando para adiante. Alguém disse: vem em pós de mim, siga-me. Estou vendo, ali está Jesus, aleluia. Ele é a nossa fonte de poder e de glória, de presença, para transformar vidas e transtornar o reino espiritual. Pode falar aleluia? A coisa tem mudado, tem passado muitos anos. Entre aqueles anos, agora são mais de 20 anos, pregando, anunciando em diversas nações da terra. Temos recorrido muitos países, lugares aislados e mega cidades, mas em todo lugar é o mesmo. Quando começamos a pregar o reino de Deus, as pessoas vêm por milhares a ser libertas diante da autoridade de Jesus. Pode dizer glória a Deus? Pode falar aleluia? Pode dizer glória a Deus? Pode falar aleluia? Sim, Jesus. Às vezes vamos em alguns lugares. Sabe quem é a nossa equipe? Pessoas simples. Pero pessoas simples que sabemos que seu DNA, sua genética, sua mente está purificada e lavada na sangue de Jesus. Uma das nossas intercessoras, uma senhora que aprendeu a ler a Bíblia, na própria Bíblia, porque não sabia ler nem escrever, e até agora não escreve em espanhol. Mas com essa senhora simples e muitas outras, nós vamos fazer cruzadas em lugares pagando todos os custos, só para anunciar e pregar o Evangelho de Deus. Estamos em Cusco, Machu Picchu, Peru, centro da bruxaria mundial, de todo o mundo, cidades sacerdotais. Por milênios têm sido altares para Satanás. Diziam: tudo aqui não funciona.
as igrejas pequenas. E um dia fizemos uma convocatória. Vamos pregar, chegamos lá. A igreja, como sempre, tem discrepância, tem diferença, não entende muitas coisas espirituais. Se eu chego a chamar profeta, que é apóstolo, que é isto, tem problema já. Que vão fazer batalha? Não, que é isso? Mas nós tínhamos uma comissão naquele lugar. Começamos a fazer anúncio e a dizer que o reino de Deus estava chegando naquela cidade e que o domínio das trevas tinha que concluir, porque Deus queria estabelecer o seu reino. Começamos a falar na rádio, já que aqui tem tantos bruxos, xamanes, etc, etc. Nós queremos dizer a todos vocês que nós vamos esperar vocês nesta noite, em tal lugar. Se seus deuses são fortes e poderosos, tomem um microfone e nos ensinem o que vocês têm para ensinar. Mas se nosso Deus for verdadeiramente poderoso, então vocês entregarão a sua vida para Ele. Por favor, senhores bruxos e senhores feiticeiros, não deixem de assistir, pois do contrário vocês nunca saberão se seu Deus é mais forte que o nosso. Chega a noite, havia milhares de pessoas. E havia dúzias e dúzias de bruxos. De todo tipo, eles estavam, mientras havia louvor, adoração, eles estavam fazendo seus trabalhos lá dentro. E nós não estávamos preocupados. O único que nós queríamos saber era o que Deus queria falar para o povo. Assim que pregamos a palavra, falamos do reino de Deus. E depois, subitamente e rapidamente, Deus veio com poder sobre aquele povo. As pessoas começaram a ser tocadas pelo Espírito Santo. Havia uma senhora em cadeira de rodas. Chamaram ela e colocaram assim no frente. E tinha todas as pessoas ali para orar. Eram milhares de pessoas para ser ministradas. E de pronto tem uma cadeira de roda. Uma senhora sentada ali com muitas vendas, muito frio, então tinha muita roupa ali. Ela apenas estava naquela cadeira. E eu queria orar porque eu sentia a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo me falou, não trate libertação, eu quero que você ministre minha presença. Então eu tinha que ministrar batismo do Espírito Santo, glória, unção, algo lindo, não era algo pesado, não era nem sequer a falar de milagres, era simplesmente falar da beleza do Espírito Santo. Então aquela senhora está ali, e me perdoe, mas aquela senhora estava me incomodando. E quando já as pessoas todas se param e todo mundo está olhando aquela cadeira de roda ali. E então é uma falta de sabedoria, porque eu sei que se essa senhora na cadeira de roda não se levantar, não acontecer nada, quando vai orar as pessoas vão estar sem fé. E eu não posso orar por milagre porque Deus não me ordenou orar por milagre nessa noite. Ele quer que eu fale da presença do Espírito Santo. Assim que estão todas as pessoas ali. Aquele lugar está cheio, muito mais pessoas. E aquela senhora está ali no meio. A Bíblia diz que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então essa mulher tampouco é exceção. Só que ela me está incomodando. E eu tenho que ser honesto com ela. Senhora, vá embora, por favor. Que? Silêncio. Todo mundo silêncio, ninguém entendeu nada. As pessoas, que? Senhora, eu preciso que você se levante e vá embora daqui. E a senhora, detrás havia uma senhora mais jovem. E diz, ela é paralítica, ela não pode, veja como está. Shhh, eu estou falando contigo, levanta-te e vai embora. E aquela mulher, de susto, mexeu as pernas, tirou aquelas cobertores, se levantou e saiu correndo pelo meio das pessoas embora. A que cuidava ela se desmaiou. As pessoas começaram a gritar. Agora sim, tirem isso. Passem na frente, temos um lugar para ministrar a presença de Deus. Se você vê uma senhora com um aspecto indígena correndo por aí, talvez é ela. Nunca mais vi a senhora, não sei o que aconteceu. Mas eu sei que Deus abençoa todas as famílias da terra. Deus não faz as coisas do jeito que você crê que Ele faz. Deus é muito mais rápido, comecei a dizer esta noite. Deus é muito mais rápido. Isso que não entendiam a mentalidade deles. Ele falava, que é mais fácil dizer, teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Não é o que é mais difícil, é o que é mais fácil. Fale para Deus. Fale para Deus. Repita comigo, para Deus, todas as coisas são fáceis.
Está preparado para que Deus te abençoe nesta noite? Você quer ser tocado pela essa presença de Deus? Todos temos presença, mas é uma presença como fogo envolvente. Um nível maior de presença manifesta em nós. Rápido, só vou nombrar. Deus abençoa a família, toda a estrutura, a mentalidade. Deus muda tudo, muda o coração das famílias. Mas também Deus muda a estrutura financeira das famílias. Quando eu cheguei, eu estava naquele lugar, assim eu cheguei no reino de Deus. E comecei a pregar porque ser pobre não é vergonha, porque a esperança não envergonha. Mas Deus não quer que nós permaneçamos ali. Um dia eu tive que entender que essa bênção incluía também financeiro. Sei o que é pedir na rua, sei o que é estar ali com necessidade. Eu sou 8 anos de idade trabalhando a tempo completo. Quando me converti aos 14 anos, eu trabalhava 16 horas por dia. Necessidade, talvez você não consiga me contar algo. E não é isso, não vou tomar tempo em explicar. Mas favela para mim era um lugar, uau, admirável. Amém? Ok? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E você começa a ler ali e começa uma transferência de riqueza na vida de Abraão, de tal jeito que diz que até mesmo os egípcios abençoaram ele. Aleluia! Eu entendi, uau, eu vou ser abençoado, mas a bênção, a riqueza minha, eu prego por amor, mas a riqueza minha vai vir do mundo para cá. Eu comecei a pregar 1 ano, 2 anos, eu preguei 14 anos sem colher uma oferta, e Deus em qual estou, Ele é testemunha. Eu não sei se você compreende bem o que eu falo? Pode falar aleluia? Fale, eu estou liberado para glorificar a Deus. E Deus, então o único jeito, eu sabia que trabalhando não ia entrar o que era suficiente. O trabalho era uma prisão para mim de tempo, para anunciar o reino de Deus. Eu estava pregando intensivamente, mas levantei uma pequena empresa, um negócio pequeno, um ponto de venda. E comecei a trabalhar com a minha esposa naquilo. E pedir a bênção de Deus e trabalhar intensivamente, crendo essa palavra, serão abençoadas. Se Deus deu entendimento, deu sabedoria, deu sonhos, deu revelações, Abraão, Isaac e Jacó, todos foram muito prósperos. Então isto terá que mudar, isto terá que mudar. E Deus foi abençoando, aleluia. Não há tempo para contar as coisas de como Deus fez, mas quero dizer que Deus fez milagres extraordinários. Aleluia. Chegou uma hora que Deus começou a mudar a minha mente. Por que você me dá só o 10% se eu posso me dar um pouco mais? E eu comecei a dar o 10, o 11, o 15, o 18, o 20. E depois de 7 anos já estava dando 82% dos meus ingressos ao reino de Deus. Em 7 anos minha companhia alcançou 4 nações da terra. E eu estava com distribuição de norte a sul, de extremo a extremo do país. Minha companhia era mais forte que toda a concorrência. E Deus abriu seus tesouros inefáveis. E começou a dar sonhos, visões, entendimento de como fazer. E aplicar todos os princípios da Escritura lá fora. Não trazemos os princípios de fora para que funcione a igreja. Os princípios do reino aplicar na companhia. E Deus começou a abençoar e multiplicar e multiplicar. Um dia cheguei numa cidade, Tacna, Peru, sul do Peru, deserto do Atacama. Eu cheguei e vi aquelas pessoas. Havia tanta necessidade lá, pastor. Você conhece o que é o campo missionário? Pobreza, miséria. E quando eu cheguei, me identifiquei com a necessidade daquelas pessoas. Meu coração começou a chorar, dizer, meu Deus, o que é isto? Tanta necessidade. E Deus me lembra essa palavra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui tem família, já não importa se é crente ou não é crente. Se é família, eles têm que ser abençoados. Quando Deus tocava a bênção sobre a nação, Deus não olhava se era bem santo, mais ou menos santo. Toda a nação era prosperada. Pode acreditar isso? Pode acreditar isso? Porque Jesus é maior que Davi.
E se no tempo de Davi aconteceu, quanto mais acontecerá agora que o Filho de Deus intercede por nós. Então olhei aquelas pessoas e falei para minha família. Minha menina era pequenininha, nem sabia de seu nome da cidade. Ela não dizia Peru, ela dizia Tururu. 10 anos atrás. E quando lembro aquilo, eu falei na minha casa: nossa empresa está funcionando, vamos alugar. E vamos vender toda a nossa propriedade, vamos levar lá containers de alimentações. E vamos dar para esse povo, porque eu não consigo. Eu fui fazer negócio na cidade, eu tenho empresa de importação e exportação. E eu fui fazer negócio, mas quando eu caminhei ali e vi aquela necessidade, eu não consegui fazer negócio. Fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias, só no hotel, orando e jejuando, porque eu não conseguia deixar de chorar quando saía nas ruas. Assim que eu, depois de 3 dias de orar naquele hotel, Deus disse: volte para casa, ore que eu vou falar contigo lá, do que você precisa fazer. Não dá tempo para contar, isso é para outra vez, em outro seminário. Mas o assunto é que Deus me deu a receita, entende? Eu voltei depois a fazer um trabalho naquela cidade, não a fazer negócio, a fazer um trabalho espiritual. Atamos um homem forte, começamos a trabalhar, milhares de pessoas vieram, anunciamos o reino de Deus, coisas aconteceram naquele lugar, e estabelecemos uma igreja. Abrimos uma igreja, 7 pessoas sabíamos. Trabalhamos 1 ano, indo todo fim de semana. Minha filha dormia no carro, eram 6 horas através do deserto, passar a fronteira do Chile para o Peru. Pregamos, pastor, sexta-feira à noite. O sábado pregamos 7 horas do dia, para um grupo de menos de 20 pessoas, 7 vezes. E o domingo fazíamos 3 serviços com eles. E retornávamos. E minha filha de novo dormindo no carro. A outro dia de manhã, às 7 horas, ela ia para o colégio. Pagamos um preço muito grande como família. Quando tínhamos 20 pessoas, olhamos um prédio e dissemos: já há pessoas que intercedem aqui, já há pessoas que falam, agora nós precisamos tomar esta cidade. Fomos para aquele prédio, 1.200 pessoas sentadas. Chegamos lá e olhamos e dissemos: agora queremos este lugar. Vocês querem alugar? Não, nós queremos comprar. Quanto vale? X preço. Pagamos a metade. Em pouco tempo, Deus nos deu aquele prédio. Entramos para dentro, compramos. Em 2 anos terminamos de pagar. Deus nos deu de presente 2 canais de TV. Deus nos deu a rádio já havia, foi potenciada. Tudo isso, em muito pouco tempo, com um punhado de pessoas. Ao cabo dos anos, a igreja foi crescendo, se expandindo, e nós começamos a tomar o resto do Peru. Deus tem recurso em todas as partes da terra. Não existe lugar pobre para Deus. A bênção de Deus, ela transfere do mundo para a igreja. Não temos dizimadores, nem no nosso site tem onde você consiga contribuir. As pessoas dizem: mas como faço, porque eu não tenho onde contribuir? É certo, nós não estamos abertos para contribuição. Nós vamos lá no mundo e pegamos a riqueza do mundo e trazemos para o reino de Deus. Eu não sei se você entende, eu não estou dizendo que o que você faz, porque é bíblico. Só estou dizendo que com Deus, conosco, Deus fez coisas diferentes. Através das empresas nós tomamos e conquistamos cidades e nações. E Deus sabe, porque um dos secretos que Deus me deu desde que me tirou da miséria: você nunca estará endividado, filho. Então nós fazemos negócios, não importa o valor, mas tudo é à vista, porque Deus tem recursos para dar-nos. E o mundo, as companhias nos devem. Damos créditos a longo prazo, porque cada vez que eles ficam endividados com nós, a Bíblia diz que quem deve é escravo do que presta. Então, antes de tomar uma cidade para o reino de Deus, eu faço que a cidade fique endividada. Pode ser aleluia? As dívidas não são ruins. Não é pecado ter dívida. Só que você sempre se senta do lado da mesa do que deve. E a Bíblia diz que você se sentaria do outro lado. Você seria o que prestaria. E então, você seria a cabeça e não.
Fale: em mim serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa é sua promessa. É sua promessa. E o terceiro: através de você, Deus derramaria propósito, sentido no mundo, chamado no mundo. Deus despertaria ministérios através de você. Abraão teve um só filho, não teve um monte. Estranho, né? Naquele tempo. Mas Deus deu só um para ele. Mas através desse, foi abençoado. Deus estabeleceu uma nação. Isaac teve 2 filhos, mas nenhum deles se perdeu. E Deus trouxe a bênção para aquela casa. E Abraão foi abençoado. Isaac foi abençoado. E Jacó foi abençoado. Porque Deus, a bênção não deixa numa geração. A bênção de Deus é tão grande que transborda para as próximas gerações. Então eu entendi algo. Se Deus me fez isto com a minha vida, desde cedo, Deus fez coisas com a minha vida, por que eu teria que demorar tanto tempo em fazer algo extraordinário na vida de alguém? Então eu comecei a ensinar, pregar. Nossas próprias escolas, aquilo que nós sabíamos, não o que alguém nos ensinou. Que é bom, o sistema de discipulado, nós temos igreja e também usamos materiais de outros para ensinar. Mas o chamado específico era ensinar na vida de alguém aquilo que eu tinha recebido do meu mestre Espírito Santo. Entende? Pode falar aleluia? E comecei a ensinar. Só que uma escola leva para outra escola, outra escola, outra escola. E são escolas para ativar os dons, ativar os ministérios. Coisas que levam 20 anos, você pode conseguir em 1 ano. Se você recebe a revelação, o entendimento, a ativação acertada. E dizemos, vamos lá a todo lugar. E começamos a ensinar. Agora já não fazemos cruzadas. O que nós fazemos são escolas. Aunque na noite há avivamento, vem milhares de pessoas, há avivamento. Mas durante o dia a treinar, a irmãos, a líderes, a pastores, e cada vez Deus dá um crescimento maior. Então aquela escola básica foi ampliando-se em outra, em outra, em outra. Hoje nós temos centos de escolas. Quer um secreto, pastor? Você viu que na Bíblia diz que Jesus fazia milagres, sinais, maravilhas, cruzadas, verdade? E diz também que ele ensinava. Mas um dia ele abriu meus olhos rápido. Ele disse, filho, veja nas escrituras. Quanto tempo o Filho de Deus passava ministrando milagres? E veja quanto tempo ele gastava ensinando. Uau! Você entende? Ele, ao cair o pôr do sol, era rápido, um momento. Ministração, milagres, sinais. E depois alguns andando. Mas toda noite havia avivamento? Sim, havia. Mas todo dia passava com os discípulos ensinando. Então ele disse, você está fazendo ao revés. Você está ministrando sinais, poder, etc. Mas eu preciso que você passe tempo ensinando. Por isso nós construímos os ministérios em base do ensino. Aleluia! E as pessoas entendem. Nossos filhos espirituais, igreja, irmãos, eles todos têm que ser instruídos na Escritura. A Escritura, a palavra interpretada por ela, tem que conhecer. Porque tudo está ali na revelação da Escritura. E quando a pessoa está cheia disso, os milagres, as coisas, são simplesmente consequências. E se você desaparecer, a palavra ficou escrita no coração deles. Você entende? Então dedicamos o maior tempo para o ensino. E hoje em dia nós estamos fundando uma universidade. Mas espera aí, eu tenho estado 20 e tantos países, aqui e ali, ensinando. Eu me dei conta de uma coisa, pastor, que o meu tempo ensinando, chega um momento que você não tem mais tempo. Ou seja, pregar uma vez, 2 vezes, ativar aqui, ali, eu gostaria de estar lá com o Maurício, eu gostaria de estar aqui, gostaria de estar lá na Bahia, gostaria de estar em Florianópolis, e gostaria, isso só no Brasil, em todo lado, eu conheço 30 e tantas cidades, tenho estado em tantos lugares, mas esta noite só consigo estar aqui. Então como faço para estar em outros lugares? Nós não somos pregadores de salário, nosso salário vem do reino. Entende? Nós pregamos por amor, por paixão,
porque não saberíamos ver de outro jeito. Deus nos tem abençoado tanto que com 37 anos de idade eu me aposentei, porque já tinha o suficiente para viver o resto da minha vida, sem parar o ministério e continuar muito bem. Você entende isso? Mas espiritualmente eu não posso me reproduzir em mais de um lugar. Paixão por pregar. O que é paixão? É você ver um grupo de pessoas humildes nessa cidade que eu conto para vocês, onde as pessoas, os apóstolos da nação, os pastores diziam, não vá para tal lugar porque lá não tem nada. Eu cheguei a pregar em um só dia, 17 horas, pastor. Nossa filha dormindo aí. 3 horas, isso é brincadeira. 9 horas, 12 horas, 17 horas. Por quê? Há algo aqui que queima dia e noite. É o Espírito Santo olhando as pessoas e dizendo, se eles me ouvissem, eu ensinaria tantas coisas para eles. Mas como as pessoas não todos recebem direto, você tem que transferir aquilo que você aprendeu. E esse desespero. Então a universidade que nós estamos montando, com os melhores engenheiros da América, é para tocar o mundo inteiro. Porque vai ser online, para que qualquer pessoa com um computador em qualquer parte do mundo possa receber o mesmo nível de palavra, de unção, de ativação, e milhares de pessoas sejam forjadas e levantadas em todas as nações da terra, para que o reino seja estabelecido pela força. Estamos buscando o jeito de alcançar o mundo inteiro. Você compreende isso? Você compreende? Como começa a história? Numa pequena cidade de 30.000 habitantes, no meio de uma mata, 20 e tantos anos atrás. Deus não faz exceções de pessoas. Ele só diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Por isso o nosso chamado não é levantar congregações. Temos fundado muita igreja, e todas elas temos entregado. Você pergunta, todas as coisas do Peru, não tem nenhuma no meu nome. Preparamos, ungimos, levantamos, forjamos e é seu. O que isto é meu? De quem mais vai ser? Se você é o que trabalha, você é o que fica aqui, administra e responsável diante de Deus. Não estamos fazendo nenhuma rede, nenhum império, nenhum domínio, nenhuma denominação. Trabalhamos num só reino, o reino de Deus. Nossa herança não está aqui. Só tenho uma herança que é minha semente. Outra coisa não tenho. Mas estamos enfocados em que o poder de Deus e a bênção alcance as famílias da terra. Me disseram, por que você vem para os Estados Unidos? Eu estava muito próspero, muito, na Sudamérica, e fui para lá. Eu não venho aqui a buscar investimento. Eu venho lá porque eu sei que dos Estados Unidos se dispara para o mundo inteiro. O que vem da América, todo mundo compra. Então eu preciso que o reino de Deus saia de lá, para que chegue por tecnologia, por tantas coisas. De lá pode sair para o mundo inteiro. Pode falar aleluia? Encontrei uma reunião com 300 e poucos pastores. Pastores, se temos tantas igrejas, tantos ministérios, o que você vem fazer aqui? Eles estavam como dizendo, esse homem vai abrir uma igreja, um ministério? A gente não trabalha assim. Eu só peguei um jornal daquele dia e falei para os 300 e tantos pastores que estavam questionando porque eu ia para a América. E mostrei para eles, veja aqui. E ali no jornal dizia, aborto $20. Prostitutas de 30, de 400, de 500, de 1.000, ali havia 5 ou 6 folhas, oferecendo todo tipo de aborto, todo tipo de carta astral, etc, etc, e tudo mais. Eu venho por eles, estou aqui.
todavia há necessidades na terra. E nós temos que nos mexer para que o reino de Deus chegue nos lugares. Que a bênção de Deus todavia não tenha alcançado a plenitude. Nós nos conformamos com a salvação da alma, mas Deus é muito mais que isso. Deus, Ele trabalha numa velocidade instantânea. Você entende o que é isso ou não? Nós sabemos o que é isso, irmãos. Nós sabemos quando Deus abre uma dimensão de prosperidade, de libertação, as coisas acontecem. É muito rápido para Deus. Nós temos visto Deus libertar cidades inteiras. Nós temos visto Deus prosperar ministérios que estão na ruína. Deus, temos visto as pessoas dar um salto para frente e dizer, mas como é isso? 20 anos não consigo, por que consigo em uma semana? O reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. É muito rápido. As pessoas eram simples. Outro dia estavam falando no idioma, estavam empoderados, 3.000 pessoas. Um crescimento desses instantâneo. O que nós temos nesta noite? O mesmo poder do Espírito Santo não ficou em Pentecostes. Não cessou com os apóstolos. Não terminou com a morte de João. O poder do Espírito Santo está ativo na igreja ainda hoje. Deus não vem só através de Lutero, através de etc, etc. Não ficou lá na Casa de Assusa. Deus é o Deus das nações da terra. E o Espírito Santo, Ele quer vir para ungir, para habilitar em nossas vidas, para ungir você. Ele simplesmente, a minha mãe não sabia, mas ela tinha gerado um filho para as nações. Alguns de vocês certamente não alcançarão tocar o mundo. Mas se você receber o poder do Espírito Santo nesta noite, sua semente, seus filhos, seus netos poderão alcançar. Vai ser coisas inconcebíveis. Aleluia. Você compreende isso? Deus poderia ter chamado Abraão com 30 anos de idade. E Deus esperou que ele fosse um ancião. Então chamou ele. Você compreende? É o poder do Espírito Santo que faz a diferença. Tenho estado diante de autoridades, diante de presidentes, diante de pessoas famosas, diante de empresários. Eu sou um iletrado no mundo natural. Mas se juntam pessoas de 65 nações. Aqui no Brasil, numa companhia brasileira que é para o mundo inteiro. E depois que todo mundo, os melhores engenheiros, os melhores pensadores e empresários do mundo, dão sua opinião. Eles dizem, Davi, o que você pensa? Eu penso isto que deve ser feito. Porque nós temos algo que nenhum deles tem. Espírito Santo. Deixa sua mão e diga aleluia. Diga glória a Deus.